Voltamos, programa Alternativa A, hoje com Maurício Gaio e Marcelo Moreira, pessoal do Combate Rock. Estou aqui com o Glauco Keller e também com o Luiz Henrique Montanha. Você que está nos ouvindo pela Rádio Universitária também pode conferir essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, Programa Alternativa A, faz lá a sua inscrição. Também no nosso Instagram, p.alternativa A, confere lá as nossas postagens também. E vamos retomar um pouco essa questão da... A gente está falando no bloco anterior de música de protesto e tudo mais, né? E essa percepção, né, em relação ao tempo, eu sempre falo isso também, né, como professor de história, com os alunos, principalmente do interior de São Paulo, né, as pessoas também têm um outro lado, né, que é coisa da ditadura também não existiu, mas também está morando na cidade do interior de São Paulo, aonde, né, ninguém nem sabia da sua existência, para falar a verdade, né? Então, cria-se, né, toda uma ideia em relação à ditadura militar também nesse sentido, né, de que um exagero do que esse pessoal de esquerda fala. Né? Então, a gente tem esses lados, né, a percepção, né, em relação ao fato histórico em si, ao momento histórico. Isso também vale para a música, né? Sim, sim, vale, e principalmente por um momento que nós estamos vivendo, né? Que nós vivemos aí, a gente falou aí a questão dos últimos 2 governos, né? Principalmente a partir do momento em que Dilma Rousseff sofre impeachment, né? Nós tivemos um retrocesso em vários momentos da nossa sociedade, do nosso comportamento, né? Da forma como as pessoas veem a política e veem a cultura, né? Nós tivemos aí não só a criminalização da política, como a criminalização da cultura, do entretenimento, da arte, que foi parte do processo da criminalização da própria política, né? E a gente já éramos engajados, acho que desde lá quando nós fundamos o Combate Rock, eu e o Maurício, né? E a coisa acabou tomando rumos mais fortes e mais frequentes a partir do impeachment da Dilma. E o que basicamente norteou a gente é a questão de, principalmente, mais do que ser de direita e de esquerda, é a questão da democracia em risco e da existência da censura, da possibilidade de volta de censura, com apoio de atores e atrizes vinculados à área da cultura. Quer dizer, gente, é inacreditável que um músico, mesmo conservador, consiga pregar a censura ou defender a censura, que, em tese, vai afetá-lo lá na frente. Pode não afetar no começo, mas vai afetar na frente se isso voltar a ocorrer. Então, quando a gente fala de politização da cultura, politização do entretenimento, vai muito além da gente discutir se é Lula ou se é Bolsonaro, se é esquerda ou é direita. É questão de manutenção da civilização e de evitar que a gente corra risco de ter qualquer tipo de censura que lá na frente, obviamente, vai afetar a continuidade ou não da democracia ou dos processos democráticos, né? Hoje a gente pode falar mal aqui de todo mundo, pode sujeito às penalidades, mas a gente tem o direito de falar mal do que a gente quiser e de criticar o que a gente achar que deve criticar. E a gente pratica isso no Combate Rock, mesmo que incomode muita gente. Eu sei que muitos amigos e inimigos nossos ficam incomodados com isso. Paciência, né? É só mudar de canal, na minha opinião, né? Não é certo, Maurício? Certíssimo, certíssimo. Eu acho que a gente não pode, né, nunca ceder espaço para o obscurantismo, né? É engraçado quando a gente fala, né, dessa criminalização da cultura, né, e ver a cultura como um inimigo e tudo mais, e como isso é um projeto de uma extrema direita, né, mas que se diz liberal, né? Mas, na verdade, o liberalismo, né, o liberalismo raiz, o liberalismo moleque, tal que me voe, defende a cultura. Exatamente. Tem a cultura como um dos seus pilares, né? E esses caras... É que, assim, na verdade, acontece o seguinte, né? A gente passou, no mundo, por uma onda, né, de revisionismo histórico, né, onde os caras estão aí reescrevendo, né,
várias coisas, inventando várias teses, várias teorias furadas para escrever uma nova verdade. E essas coisas, né, eles negam esses fatos, esses dados que pô, tá na academia, tá escrito, né? O Adam Smith defendia a cultura, entre outras coisas, né? Entre outras coisas, né? E esses caras ignoram isso. Daí, quando a gente olha, é o cara que vem falar que nazismo é de esquerda. E acaba ressoando, né? E muita gente caindo nessa conversa, né? E propagando isso também. Hoje a velocidade da maneira como as coisas se propagam com as redes sociais, a internet, acaba, infelizmente, favorecendo essa gente, né? O que eu acho, entre outras coisas também, é que essa onda de revisionismo que o Maurício citou, invariavelmente termina em situações onde o fascismo começa a predominar, ou pelo menos começa a reverberar. E aí, o fascismo pressupõe, entre outras coisas, o controle total, né, de comunicação, de mensagem e de disseminação de qualquer tipo de ideia que não seja o que o grupo dominante quer que seja disseminado. Ou seja, está em consonância com o que está acontecendo em parte do mundo atual. Então, então, faz sentido que você tenha, por exemplo, a ascensão do Trump, a ascensão do Bolsonaro, os ultradireitistas na Itália, na Hungria, na Turquia, a existência de Vladimir Putin na Rússia. Então, faz sentido que o mundo esteja caminhando por umas circunstâncias onde a liberdade é vista como um perigo, né? E a mensagem que vem junto com a liberdade incomoda essas pessoas, né? E que utilizam o conservadorismo, e aí o conservadorismo não necessariamente de direita, mas ideias retrógradas, né? Por exemplo, na União Soviética, na Rússia hoje, tem gente com saudade da União Soviética. Ou seja, é um conservadorismo meio de esquerda, com saudade quando não tinha água quente nos prédios e que a União Soviética dominava metade do mundo. Então, quer dizer, quando você tem esse tipo de coisa e você tem dificuldade em tentar quebrar essa corrente e tentar detonar esse discurso, é o que você... O que a gente vai fazer? Para quem a gente está falando e como a gente vai tentar reformar esse discurso para que a gente não vire refém desses caras? A cultura está inserida totalmente nesse aspecto. E é contra isso que a gente se insere. E eu termino só essa fala falando o seguinte, né? Gente reclamando, dizendo, né? Antirracismo é coisa de esquerda. Como, gente? Antirracismo é antirracismo. Ponto. Tem gente querendo colar o antirracismo na esquerda é porque o cara é racista. E se o cara é racista, ele admite atitudes e tolera o racismo. Gente que tolera o racismo nós estamos voltando para os anos 50, gente. Então não dá. Então, por isso que eu reafirmo que não basta ser contra o fascismo. Tem que ser antifascista e antirracista para que a gente consiga manter uma sanidade e a civilização a salvo dessa gente. Bom, programa Alternatival hoje recebendo Marcelo Moreira e Maurício Gaia do Combate Rock. A gente está caminhando para o final do programa, faltam aí uns 4, 5 minutinhos. Glaucio. Eu adorei essas observações que o Marcelo e o Maurício fizeram agora, né? Porque, para mim, o rock, ele sempre foi mais do que música, né? Eu acho que ele moldou a estrutura cultural, visual, estética, comportamental dos últimos 70 anos, né? E, às vezes, como professor também, eu me sinto um pouco agredido ao ver algumas pessoas que eu admirava e admiro, às vezes tendo algumas posturas racistas, homofóbicas, misóginas, práticas que não cabem mais. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Maurício e deixar o assunto um pouquinho mais leve. O Maurício,
Hoje o nosso Corinthians ganha do Universitário, cara? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que sim, eu espero que sim, né? Pô, o problema do Corinthians é o seguinte: esse time, quando encontra um adversário minimamente organizado, sofre. Entendeu? Não precisa ter craque no time adversário, não. É um esquema tático bem montadinho, o volante posicionado direitinho, o zagueiro, o meia que faz. O Corinthians sofre quando encontra esses times assim. Né? Eu não faço a mínima ideia como seja o Universitário lá do Peru, entendeu? Não faço a mínima ideia. Mas se o time for razoavelmente organizado, vai ser difícil. É isso aí. Programa Alternativa A, recebendo Marcelo Moreira e Maurício Gaia. A gente está caminhando ao final do programa e a gente vai encerrar com uma música. Tem como, né, ter uma música em comum ou vocês preferem tirar no par ou ímpar para ver quem é que vai encerrar esse programa hoje? Marcelo Moreira vai pedir Lady Gaga e eu vou pedir Olivia Rodrigo. Boa. Nem sob meu cadáver, Olivia Rodrigo. Taylor Swift. Tá bom. Eu ia sugerir. Então pede Maurício, Lady Gaga, então. Eu ia sugerir para a gente escutar, né, uma música que nós pedimos aí no último programa, Maurício, e tem a ver com o álbum que nomeou o nosso programa. O que você acha? Opa, bora, vamos lá. Que música do álbum Combat Rock do Clash a gente podia ouvir, hein? Do Combat Rock, London Burning não é desse álbum, não, né? Você tá com a lista fácil aí? Não. Pega a lista fácil. Poxa. Não tô. É que não há tempo pra gente. Vamos do Should I Stay or Should I Go ou Rock the Casbah? Rock the Casbah. Então fica aí, meu amigo Lex. Rock the Casbah, em homenagem a Combat Rock, que nomeou o nosso programa, que está no ar há 13 anos. Certo, Maurício? Certíssimo, Marcelo Moreira, Cocoxa. É isso aí. Maurício, Marcelo, queria agradecer a presença de vocês na Alternativa A. O pessoal aí também pode procurar o Combate Rock nas plataformas do Spotify também, acessar o blog, curtir lá os textos e ouvir, que é imperdível. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos o convite. Foi um grande prazer falar com vocês aí do programa Alternativa A. Com certeza. Um grande abraço e precisamos fazer uma excursão aí para São Carlos, né, Marcelo Moreira? Vamos marcar. Vamos marcar. Faz uma van com o Marcelo Alite e uma galera e pode vir. Beleza, fechado. Já conhece os caminhos. Tá certo. Esse é o programa Alternativa A, volta no próximo sábado às 17 horas. E não esqueça de curtir esse programa também no nosso canal no YouTube. Obrigado, Glauco. Obrigado, Montanha. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.